A CPMI do INSS entrou em colapso político. Uma votação simbólica terminou em acusação de fraude. O presidente da comissão, Carlos Viana, proclamou a aprovação de requerimentos. A base do governo diz que o resultado foi manipulado. No centro da polêmica está a quebra de sigilo fiscal e bancário de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente da República. E também entraram no radar as investigações que envolvem pastores evangélicos, além da fintech Clava Forte Bank e a Igreja Lagoinha. A sessão terminou em gritos, empurra-empurra e parlamentares cercando a mesa. A CPMI, que nasceu para investigar fraudes bilionárias e desvios no INSS, virou palco de uma guerra política. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tá começando o videocast em detalhes. Aqui, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje, meu convidado, pessoal, acreditem se quiser, é o jornalista Leandro Demori. Quanto tempo faz que você não vinha aqui no Em Detalhes, meu amigo? Bem-vindo, tô muito feliz. Não me chamam, né? Não me convidam, o que eu posso fazer? Olha eu posso isso, invadir. fake news ao vivo, fake news ao vivo. A única vez que o Em Detalhes deu uma fake news ao vivo foi essa, tá? Você dizendo que não foi chamado. Mas tá bom. Obrigado pelo convite, tava com saudades. Também tava com saudades e acho que a gente tem um assunto bem sensível a tratar por aqui, Demori, e vou pedir até para dar um passo atrás antes da gente falar das notícias que estão nas manchetes, que estão sendo muito discutidas em diversos programas de televisão nesse momento, que é trazer uma retrospectiva. Lulinha, ele já foi acusado no passado, durante anos isso acontece. Vou trazer uma dessas mentiras, de que ele seria o dono oculto da JBS. Teve essa fake news que foi desmentida pelos próprios proprietários da empresa no passado. Tem outra mentira clássica que vira e mexe aparece aí, de algumas fazendas de interior que seriam dele. E, na verdade, já também essas manchetes foram desmentidas, de que na verdade são instituições universitárias, também até propriedades de outras pessoas, outros empresários já apareceram como sendo de propriedade dele. Nas eleições de 2022, isso voltou a aparecer e a rodar no WhatsApp, enfim, nas redes sociais. Todo ano eleitoral é assim, né, Demori? Elas ressurgem, parece, para criar essa aura, essa ideia na população de que existe uma espécie de corrupção sistêmica dentro da família do presidente Lula. Então, antes de entrar nessa questão da votação da CPMI, da apuração, da investigação da Polícia Federal, eu queria te perguntar sobre essa figura, quem é o Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, por que ele aparece em toda eleição? Olha, Gabi, tem vídeos, inclusive, que são vídeos clássicos de WhatsApp, né? Tem dois deles que eu me lembro. Um deles é um cidadão passando numa estrada de chão em algum lugar do Brasil, filmando uma fazenda, não sei se você lembra desse vídeo, e aí ele vai falando, né? Esse vídeo circulou muito em 2018, se não me engano, e voltou a circular uns anos atrás. Ele vai falando no vídeo, olha, tá aqui, ó, onde é que vai o seu dinheiro, não sei o quê, tá aqui, essa aqui é a fazenda do filho do Lula, da Friboi, não sei o quê. Eu até recebi esse vídeo em 2018 e voltei a receber nas eleições de 2022 e perguntei, né, tensionei com a pessoa que me mandou, um tio do Zap, inclusive, né, um tio meu pelo Zap. Eu falei, tá, mas isso aí é uma pessoa filmando uma fazenda falando alguma coisa, né, isso não constitui uma prova, né. Eu até brinquei, eu posso passar na frente de uma fazenda e falar que é sua também, né? Então esse é um vídeo clássico e tem um outro que você não mencionou, Gabi, que é a Ferrari de ouro. Lembra dessa história? É verdade, é verdade. A história da Ferrari de ouro, que o filho do Lula tinha Ferrari de ouro. Na verdade, esse filho do Lula não necessariamente é o Fábio Luiz. O filho do Lula é um filho do Lula hipotético, né? Então isso é jogado nas redes sociais como o filho do Lula, como um filho hipotético, seja lá o filho do Lula que for,
ele teria se locupletado com as questões da roubalheira da família do Lula, etc. e tal. Por que é que isso surge, principalmente? Porque depois de virarem a vida do presidente Lula do avesso, vamos lembrar que teve capa da revista Veja falando que tinham encontrado as contas do Lula na Suíça. Tem, assim, crimes da imprensa inacreditáveis em relação a isso, né? Na época da Lava Jato. E depois de revirarem do avesso, constataram que nunca se encontrou absolutamente nada, né, de anormal nas contas do presidente Lula, tanto é que a gente viu como foi montado aquele esquema do triplex, do Guarujá. Gabi, exauridas as possibilidades de tentar encontrar alguma coisa em relação ao próprio presidente, cria-se essa figura imaginária, que é a figura filho do Lula. Então essa figura, ela é o repositório de toda, já que o Lula não enriqueceu, mas ele deixou para o filho que enriqueceu. O Lula não ia ser besta de colocar no nome dele, então ele coloca no nome do filho. O filho tem a fazenda, o filho é sócio da Friboi, o filho tem a Ferrari de ouro. Então isso se torna um escoadouro dessas grandes fake news que a gente viu nos últimos anos das eleições, né? E aí, partindo disso, a gente pode ir para o caso concreto agora da CPI do INSS. Ótimo, é isso. Eu tinha me esquecido da Ferrari de ouro, né? Que tem um vídeo que é Famosa. uma Ferrari dourada, que aparece como se ele estivesse dirigindo, falsamente atribuído também ao Lulinho. O Lulinha. O ministro André Mendonça, do Supremo, ele já tinha autorizado a quebra de sigilo do Lulinha em janeiro agora de 2026. Então, nesse ano, estava atendendo um pedido da Polícia Federal no âmbito de uma investigação que é a Operação Sem Desconto. Já existe, então, uma investigação em curso que está sendo feita na Polícia Federal. Por que a oposição forçou, porque acho que essa é a palavra, depois a gente até vai falar mais sobre a CPMI, mas forçou essa votação dentro da comissão? Bom, vamos lá, Gabi, para o caso concreto e depois a questão da CPI. Importante que a gente está gravando hoje, sexta-feira, 27 de fevereiro, 15h19 da tarde. Neste exato momento, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pode estar tomando uma decisão, inclusive, de reverter essa votação na CPI. Então, talvez, quando esse programa estiver no ar, essa quebra de sigilo da CPI não exista mais. Mas, como você bem colocou, existe uma quebra de sigilo do Flávio Luiz, filho do presidente Lula. Essa quebra foi pedida pela Polícia Federal em janeiro, dentro das investigações do escândalo, assim chamado escândalo do INSS. E o André Mendonça, que é o titular, né, o ministro que controla essa causa no Supremo Tribunal Federal, ele já havia autorizado, inclusive, antes da CPI, pedir essa quebra. Então, há um pedido da Polícia Federal e há uma autorização do juiz para a quebra de sigilo. Os fatos concretos. Primeiro, o filho do presidente Lula, Flávio Luiz, já havia declarado através do seu advogado que os seus sigilos estavam à disposição, né? Mas, Gabi, é curioso porque quando isso acontece, você não pode colocar o seu sigilo à disposição, não é assim que funciona, né? Tem coisas que você não pode fazer nem mesmo se você tomar a decisão de fazê-lo, né? Você não pode fazer um monte de coisa no Brasil mesmo que você ache que você possa fazer, mesmo que aquilo seja seu, né? Você não pode, por exemplo, participar de uma venda de órgãos do seu corpo, por exemplo. Né? É meu, mas você não pode. É ilegal no Brasil, né? Estou dando um exemplo aqui, só para as pessoas entenderem mais ou menos onde a gente quer chegar. Então, não é assim que funciona você chegar e colocar o seu sigilo à disposição. Você pode até baixar o seu extrato do imposto de renda e publicar na internet, ou lançar na mão de uma CPI, ou lançar na mão de um advogado. Mas isso terá pouca utilidade se sobre você não pairam dúvidas e questões dentro do inquérito, né? Então, pouco adianta para a polícia você mostrar o seu sigilo, porque a polícia pode olhar e falar, bom, isso pouco me interessa, porque eu estou ainda investigando, e de todo modo, se uma investigação policial requerer o sigilo, ela vai requerer os órgãos competentes, porque de lá virá uma fonte natural, digamos assim, né? Não será a pessoa que é investigada a entregar, não há confiabilidade nesses dados, digamos assim, né? Pode estar faltando coisa ali, pode ter coisa adulterada. Então, essa questão de colocar o seu sigilo à disposição, ela é muito mais uma retórica pública, mas ela é importante.
Quando alguém fala, olha, coloca o meu sigilo à disposição, significa que a pessoa tem uma confiança de que nas suas contas nada será encontrado que relacione a pessoa àquela investigação. Pelo lado da polícia, a polícia pediu e o Supremo Tribunal Federal autorizou. O que acontece nesse caso? O que é que significa? Significa que a polícia que está investigando isso acredita que tem indícios suficientes para continuar a investigação. Para isso, ela precisa acessar algum tipo de documentação e dado para tentar entender se, no caso, o Fábio Luiz será ainda investigado ou será descartado das investigações. Esses são os dois caminhos que você toma, né? Então, você pede acesso ao sigilo, a polícia analisa o sigilo e conclui que, ora, temos que continuar a investigá-lo ou, eventualmente, já há indícios suficientes com a quebra de sigilo para que ele vire réu. Então, a gente vai encaminhar para o Ministério Público, avisando o Ministério Público que a polícia acredita que ele deva, sim, virar réu num procedimento penal, nesse caso, no Supremo Tribunal Federal. Ou não, quebramos o sigilo, chegamos à conclusão que não há ligação com o caso. O que é que tem, por enquanto, Gabi, publicamente sobre esse caso? O pivô central dessa história é o já famoso careca do INSS, né? Ele é considerado, digamos assim, um operador dessa história toda. Vamos lembrar o tal do escândalo do INSS, descontos indevidos em aposentados e pensionistas, que você tinha lá a sua aposentadoria, chegava no fim do mês, tinha 4, 5, 6 descontos ali, de R$23, outro de 65, outro de R$19,90, outro de R$8,70, R$8,70. Você ia ver lá, era uma aula de yoga, uma academia, um plano de TV por assinatura, sei lá. Esses serviços todos, em tese, feitos através de entidades terceiras. O problema é que sem autorização das pessoas. Então, várias entidades terceiras foram lá e procederam a esses descontos sem que as pessoas autorizassem, e já temos indícios muito fortes mostrando que houve enriquecimento ilícito visível na frente de todo mundo de vários desses personagens. Ou seja, parece que essa coisa é o que é de fato, uma roubalheira de dinheiro público. O que é que tem de indícios que a gente sabe por enquanto que são públicos em relação ao filho do presidente Lula? Ele seria sócio ou parceiro comercial, ele tem algum tipo de relacionamento comercial com esse cidadão, o careca do INSS. Que relacionamento é esse? É o relacionamento numa empresa de cannabis medicinal, chamada Cannabis World. Essa empresa, ela estaria trabalhando no Brasil e em Portugal. Isso tudo são as notícias públicas que nós temos, porque o inquérito é sigiloso, né, Gabi? Então a gente vai falar só do que a gente sabe até agora. A gente vai colocar aqui os indícios para que as pessoas avaliem a suficiência ou não desses indícios para criminalizar ou não o filho do presidente Lula. Essa empresa trabalharia no Brasil e em Portugal para aproveitar o mercado de cannabis medicinal, né, que muita gente está usando. No Brasil agora, finalmente está a passos lentos sendo regulamentado. O que é que disse uma testemunha que testemunhou na CPI, que não é delator, então o delator precisa apresentar provas sólidas e tal. A testemunha, ela pode testemunhar, ela pode falar o que ela eventualmente viu ou ouviu, e a polícia tem que dar um jeito de correr atrás para investigar. Então, uma testemunha, ela pode chegar lá, né, Gabi, e falar, olha, eu vi um homem com essas características que seria a pessoa que roubou alguém aqui na esquina, estava usando um boné, assim, assim, assado, e parecia desse jeito daquele outro. A testemunha, ela não tem a obrigação de apresentar provas em relação a isso, afinal, ela testemunhou um assalto. A polícia precisa buscar as provas. Nesse caso, é mais ou menos a mesma coisa. A testemunha aparece e fala, olha, o que ela diz? Ela diz o seguinte, eu ouvi de conversas que o Fábio Luiz é sócio do careca do INSS nessa empresa de cannabis medicinal e o trabalho dele em Brasília é fazer o que a gente chama de lobby, né? Então, visitar as agências reguladoras, Ministério da Saúde, para fazer com que essa empresa tenha sucesso comercial. Ponto. E para isso ele teria recebido R$300 mil por mês. Uhum. Ponto. Isso é o que se sabe, Gabi. Qual que é a grande questão disso? Primeiro, apurar se as atividades desse filho do presidente Lula cometidas em Brasília eram ilegais, porque você eventualmente visitar o Ministério da Saúde,
Anvisa, agências reguladoras, deputados, senadores, enfim, eu não sei nem qual foi a agenda deles, se é que teve agenda, porque nós não sabemos. Primeiro, apurar se essas atividades foram ilegais, porque você visitar políticos, ministros, técnicos em Brasília em busca de fazer negócios não é ilegal. Então, partimos do princípio que não há ilegalidade em fazer negócios, a não ser que ele tenha feito de modo ilegal, né? Então, oferecido algum tipo de propina, prometido algum tipo de participação de lucros, caso alguma coisa fosse aprovada ou reprovada, enfim, isso tudo ainda não sabemos. O fato é que nenhum desses pleitos ou possíveis pleitos da tal Cannabis World em Brasília foram cumpridos. Ela não conseguiu sucesso com absolutamente nada. Então, mesmo que ele tenha tentado alguma coisa, nada andou, nada aconteceu. Isso, em tese, seria uma investigação. Qual é a grande questão disso, Gabi? Isso em nada se relaciona ao INSS. A única relação com o INSS é o careca do INSS. Mas as fraudes que ele promovia, de novo, conforme o que nós temos de acesso de informação pública, talvez a investigação prove o contrário, mas por enquanto, os indícios para você, por exemplo, quebrar o sigilo dele numa CPI do INSS são zero, porque a CPI tem um objeto específico. Quando você monta uma CPI, ela tem um objeto. Então, nós vamos montar a CPI. Qual é o objeto da CPI? Que é o seu objetivo, né? Investigar os descontos ilegais em folha promovidos dentro do que se chama de fraude do INSS. Qual a relação da Cannabis World, essa empresa que o filho do presidente Lula teria em sociedade ou parceria comercial com o careca do INSS em relação a fraudes do INSS? Nenhuma relação. Então, possivelmente a polícia tem uma linha de apuração, tem uma linha de investigação, haverá os seus motivos eventuais para ter pedido a quebra de sigilo, porque se há alguma dúvida, esse careca do INSS é um cara que está no centro desse escândalo. Então, se uma pessoa era sócia dele numa outra empresa, eventualmente a polícia avalia que para tirar, eventualmente, a dúvida, tirar a minhoca da cabeça, vamos investigar aqui, vamos pedir investigação, se não tiver nada, descarta-se e vamos seguir numa linha que é a linha das fraudes. Em relação à CPI, a CPI não teria nenhuma legitimidade para pedir essa quebra de sigilo. E isso é política pura. Isso é feito para um ano eleitoral, onde você tem, dentro da polícia, algum controle um pouco maior, apesar que a Polícia Federal no Brasil também é toda esburacada em termos de vazamento, né? A gente não duvide que daqui a um mês, dois, o sigilo fiscal do filho do presidente Lula vai ser vazado, a gente não duvida disso, que a gente sabe como essas coisas funcionam, mas se isso cai na CPI, Gabi, 10, 12, 15, 20, 30 deputados e senadores vão ter acesso, isso aí não só vai vazar, como vai vazar de maneira maliciosa. E aí, Gabi, pensa o seguinte, para a gente colocar o caso concreto que a gente, como jornalista, já há décadas fazendo isso, né? Eu há décadas, você há poucos anos, né? Fazendo isso, a gente sabe como é que funciona. Você pega alguém que é sócio desse careca do INSS, numa empresa que, de novo, não tem relação, do que sabemos até agora, com o escândalo do INSS. E o escândalo do INSS. Se você pegar a quebra de sigilo do filho do presidente Lula, eventualmente, se essa sociedade ou parceria comercial existia, vamos imaginar que possa ter transferências de dinheiro entre os dois, para esse trabalho da empresa Cannabis World, que nada tem a ver com a fraude do INSS. Pergunto, Gabi, qual é a manchete que a gente pode ver nos próximos tempos no Brasil, no meio da campanha eleitoral? Careca do INSS fez depósitos na conta do filho do presidente Lula. E isso vai ser uma bomba na campanha e, claro, suficiente para alimentar toda a máquina, né, de desinformação que a gente viu na internet nos últimos anos. Demore, temos pouquíssimo tempo aqui juntos, porque tá acabando o programa. E eu quero te dizer que eu consegui acesso à ferramenta do ICL de tecnologia. Aliás, assim, eu não vou nem chamar de IA, porque eu não tô comparando, né, com outras IAs, mas a ferramenta que a gente tem de tecnologia, eu estava aqui pensando como é que a gente poderia utilizar essa discussão que tivemos aqui no Em Detalhes para perguntar para o oráculo, para tirar dúvidas com o nosso oráculo. Né? Eu não sei se você tem uma pergunta, mas eu estava pensando, formulando uma pergunta aqui para o nosso oráculo. Não, eu acho que a pergunta que você vai fazer daria uma boa polêmica, inclusive, né?
que não vai dar tempo da gente explorar, mas acho que você deve fazer ele de todo modo. Agora, deixa eu te falar uma coisa, Gabi, eu tô completamente viciado Esse nessa é o problema, eu ferramenta, né? também fico viciada. Esse que é o problema. Cara, é inacreditável. A gente lançou isso ontem, quarta-feira, a gente está gravando na quinta, né? E é basicamente assim: é um chat GPT, para falar para as pessoas. É um chat GPT, só que onde ele vai buscar informação? Nos mais de 300 cursos do ICL. Então, quando você faz uma pergunta, ele vai buscar informação para te dar uma resposta na Nancy Fraser, na Marilena Chauí, no Elliot Aronson, no professor Castro Rocha, no Gessé Souza. Então, é uma coisa que, assim, hoje a gente estava mandando lá no grupo de Zap também, né, do ICL, a gente se provocando, eu falei, vou fazer uma pergunta super complexa, né? Aí eu perguntei ali no oráculo, faça um perfil psicológico do Olavo de Carvalho, né? Use como base os escritos do professor Castro Rocha, Habermas e teoria crítica, e a sua linha narrativa deve contemplar o conceito de verde-amarelismo que é usado e criado pela professora Marilena Chauí. Fiz essa pergunta. Veio 10 páginas, assim, é um caminho de doutorado. E o mais incrível é que não só vem, você fica impressionado com a qualidade da resposta, como as citações das fontes, você vai ver a fonte, você clica na fonte, ele abre do lado do oráculo o vídeo da aula da professora Marilena Chauí no minuto em que há a citação sendo usada naquela resposta. E aí, Gabi, depois o Edu Moreira até provocou, pergunta aí se ele faria uma resposta mais simples para explicar para a galera, né? Eu falei, explique isso para eu mandar para o grupo de Zap do meu futebol de sábado. E, cara, veio 2 parágrafos maravilhosos, né? Galera, o Olavo de Carvalho se dizia filósofo, mas não era bem assim. O cara surfou na rede social em relação ao ódio que as pessoas sentem do sistema. Cara, fez uma mensagem que era só mandar no grupo de Zap e criar o caos, né? Era só encaminhar. Então, cara, é espetacular. Se der para encerrar com uma pergunta do oráculo aí, vai ser maravilhoso. A gente vai, porque enquanto você estava explicando, eu já estava aqui formulando a minha pergunta para o oráculo. Olha só, a pergunta é o seguinte: oráculo, é verdade que o governo Lula dá mais liberdade à Polícia Federal? Responda de forma objetiva, porque é isso, a gente tem pouco tempo, então tem que ser no formato quase que de Zap aqui. Eu vou perguntar para ele tá pensando aqui, vamos ver o que ele vai responder. É um ambiente de IA, né, Gabi? Você coloca ali, você espera. O que ele vai fazer agora? Ele vai pesquisar tanto em texto quanto em áudio e vídeo, isso que eu acho mais legal. Tem capacidade de buscar o texto dos vídeos, né? E aí tá te dando a resposta. Veio aí. Não encontrei uma análise específica dos governos, porém, e aí ele me dá um textão, assim, não encontrei, mas olha só o que eu achei aqui de forma objetiva e direta. Sobre o governo Bolsonaro, há referências à interferência direta em investigações durante o governo Bolsonaro, mencionadas na aula de Rodrigo Viana, e ele também cita aqui, Sérgio Moro foi ministro da Justiça no governo, o que é abordado em diversos cursos, incluindo no curso Brasil, a Guerra Híbrida e a Operação Lava Jato, com o Marcelo Rugente. E sobre os governos Lula, as menções em relação à PF são mais relacionadas a políticas de segurança pública e sistema prisional. Para uma resposta mais completa sobre esse tema específico, seria interessante constar os seguintes cursos. O do Marcelo Rugente, que é esse que eu já citei, sobre a Operação Lava Jato, e também a Guerra da Informação no Brasil, do Rodrigo Viana. E aí ele pergunta, quer que eu busque algum aspecto mais específico sobre esse tema? Eu poderia ficar horas aqui conversando com o oráculo, né? E ele me trazendo aqui alternativas para pensar sobre isso. Mas ele já dá um caminho, olha só que interessante, sobre o que foi o governo Bolsonaro, de que houve interferência da questão da Polícia Federal. O Sérgio Moro até deixou, né? O governo saiu acusando o Bolsonaro naquela época por meio do Flávio Bolsonaro, interferências por esse caminho. Então, ele consultou essa fonte para poder me trazer essa informação. E aí, há evidências de diferença na autonomia da Polícia Federal. E aí ele compara no governo Bolsonaro, aí ele dá referências a uma aula que a gente pode só clicar e assistir,
Aliás, E dá dá minutagem, duas. né, A Gabi? minutagem. Se você puder clicar na minutagem, só para a galera ver ali, a aula 3, no minuto 65 e Rodrigo 49, olha, Viana lá. ele abre a aula do Rodrigo no exato minuto da citação. Então, isso para quem está fazendo, não só para quem está fazendo pesquisa, mas para quem realmente assim quer adquirir conhecimento, porque qual é o problema, né? A inteligência artificial comum, o ChatGPT, eles, para que a inteligência artificial não faça alucinações, como se chama, não dê respostas erradas, eles sempre tentam buscar um meio termo mais mainstream. Então vai buscar lá as fontes no G1, no UOL, não sei aonde, vai te dar uma resposta mais ou menos, né, meia boca ali. Aqui a capacidade de ser assertivo, por exemplo, nas perguntas que eu fiz hoje pela manhã no N1 sobre as enchentes em Minas Gerais, eu perguntei lá para o Oráculo, o governo do Rio Grande do Sul cortou dinheiro antes das enchentes no Rio Grande do Sul, 2 anos atrás? E aí respondeu sim, deu todos os cortes, e no final a conclusão era: este é um exemplo claríssimo do que é a necropolítica. E explicou o conceito de necropolítica e me deu a aula para fazer de necropolítica. Assim, eu tô o dia inteiro nesse negócio, Gabi, é impressionante. É isso, eu tô tirando um monte de dúvidas aqui, porque é curioso isso também, né? Porque estamos falando de aulas nossas, mas claro que se aplica às notícias que a gente tem no dia a dia, né? Que são sobre política na América Latina, no Brasil, nos Estados Unidos, enfim. Então dá sim para a gente pegar, tá acontecendo uma situação XYZ. Essa da Polícia Federal é uma dúvida que a gente pode ter a partir desse caso do Lulinha. Então como é que está sendo tratado conforme a história no governo Lula? E ele me deu uma resposta que ele trouxe uma aula do Rodrigo Viana, até vocês viram conversando com a Heloísa Vilela, para mostrar como, durante o governo Bolsonaro, houve interferência. E ele dá toda essa comparação. Ele trouxe aqui na minha tela também essa comparação. Então, eu não costumo fazer isso. Não costumo fazer aqui o final do programa, né? Levar o final do programa conversando sobre isso, mas achei que valia a pena, porque o Oráculo realmente ele te dá a possibilidade de você estudar, de aprofundar qualquer assunto que você tenha, qualquer manchete que surja no dia a dia, você já pode consultar o Oráculo. Isso aí. Tem um link aí, né, Gabi? Em detalhesicl.com.br, é isso? É isso mesmo. Em detalhesicl.com.br, porque aí o pessoal pode ter acesso não só à ferramenta do Oráculo, que está fresquinha, acabou de ser lançada. Eu estou de noite aqui testando a ferramenta e realmente está funcionando. E funcionando muito bem, me dando... Só que o problema é isso, a gente tá viciado, né? Não consegue fazer outra coisa mais. Só fica o dia inteiro conversando com o Oráculo. E também pode ter acesso aos presentes para quem se inscrever agora na nossa plataforma, né? Tem os presentes também, que são um livro do Edu, o É Só um Jogo, tem o do Mark Fisher, o Realismo Capitalista, e também o Baralho do Conhecimento, que é uma homenagem aos professores do ICL, que, aliás, acho bem providencial o baralho vir nesse momento, porque a gente está falando, claro, de acesso a conteúdos que são dos nossos professores. Então, é uma boa maneira de valorizar as nossas mentes brilhantes aqui do ICL. Demore! Muito obrigada por ter vindo, voltado aqui no Em Detalhes. Estava com saudade de te receber por aqui. Valeu, meu querido. Eu também. Obrigado. Até a próxima, Gabi. Beijo. Até. Um beijo. E você que me acompanha aqui no Em Detalhes, continua na nossa programação. Tem Mercado Investimentos, depois Rolê ICL. E o Em Detalhes também está nas plataformas de áudio. Te espero de segunda a sexta-feira. Até a próxima. As IAs genéricas aprenderam com a internet. E a internet está cheia de mentiras. Elas alucinam, inventam e propagam o caos. O Oráculo ICL é diferente. Ele não busca no lixo da desinformação. Ele foi treinado no pensamento crítico dos maiores intelectuais do Brasil. É a primeira IA com compromisso real com a verdade histórica. Não seja um passageiro dos algoritmos. Assuma o controle. Use a inteligência artificial para entender o mundo, não para ser enganado por ele. A revolução educacional é agora. Assine o ICL e acesse a verdade. Oi, gente! Toda terça-feira às 19 horas tem o Precisamos Conversar inédito, mas isso você já sabe. Mas se você perdeu o programa ao vivo, você pode assistir da seguinte maneira, é bem fácil. Você entra lá no YouTube, em ICL, Instituto Conhecimento Liberta, vai ter uma aba, que é a aba Playlists. Nessa playlist você vai lá e procura por Precisamos Conversar e você pode assistir a todos os programas. O que passou,
E os outros da outra temporada também. Se fica à vontade, assiste no seu tempo, do seu jeito. Aqui no ICL é tudo muito fácil de encontrar. Então venha com a gente, aproveita e se inscreve no canal ICL. Estamos revolucionando o mundo, meu amor!